Oi, pessoal! Quem não dorme bem sabe o valor de uma boa noite de sono. Infelizmente, a privação de sono, seja em qualidade ou quantidade, tem repercussões bastante sérias para o organismo e também para o cérebro. Investir numa boa qualidade de sono é investir na saúde cerebral. Hoje a gente sabe que uma noite de sono mal dormida aumenta a produção de cortisol. E o cortisol liberado de forma crônica, ele interfere sim na produção de vários neurotransmissores. Esse vídeo, que eu gravei para vocês diz respeito a isso, a como nós devemos cuidar da qualidade do nosso sono se a gente quiser ter uma saúde cerebral, mental e psiquiátrica de boa qualidade. O cortisol, que é o hormônio liberado em excesso, quando o sono é ruim, acaba reduzindo a produção de alguns neurotransmissores e aumentando a produção de outros. Isso pode aumentar sintomas de ansiedade e de depressão. O que me deixa mais feliz e triste ao mesmo tempo é que existem várias formas de abordar o paciente que tem ansiedade e depressão. E uma delas é investir na qualidade do sono. E a notícia ruim é que tudo acaba caindo em cima de medicamentos. Não dorme bem? Tome um remédio. Você está irritado? Tome um remédio. Está deprimido? Tome um remédio. Mas o cérebro não precisa só de remédios, é claro que em várias situações é necessário. Ele precisa de cuidados. E os cuidados envolvem sim a nutrição de diversas formas. Por isso que eu convido vocês a assistir esse vídeo, comentar, curtir, compartilhar e obviamente entrar com a gente nessa campanha por mais cuidados com o cérebro, que eu acho que é realmente disso que a gente está precisando atualmente, viu? Curtam lá, fiquem com a gente até o final. Bom, gente, então o assunto que eu queria falar com vocês hoje é relacionado à privação de sono e sintomas de ansiedade. Privação de sono no sentido de você dormir menos horas do que o necessário, ou então de ter um sono com a qualidade inferior à necessária, mesmo que você durma por mais horas, mas esse sono com uma qualidade inferior à necessária. Esses dois pontos, ou seja, refletem privação de sono e a privação de sono tem sim uma relação com ansiedade e outros sintomas. É muito importante a gente levantar esse assunto porque sono de má qualidade é uma das coisas mais comuns a gente observar nos pacientes, enfim, amigos, no nosso dia a dia, e isso pode sim estar trazendo prejuízos ao cérebro. Então, aqui uma pequena revisão mostrando que o seu sono de baixa qualidade, então privação de sono, eu não durmo do jeito que eu deveria, isso tudo tem várias repercussões para o organismo, inclusive um aumento da produção de cortisol. Cortisol é o hormônio que as glândulas suprarrenais produzem quando o organismo está submetido ao estresse. Além disso, a gente pode pensar aqui em problemas de tireoide, aumento da grelina, o que aumentaria o apetite, enfim, uma série de repercussões, inclusive o aumento da produção de cortisol. E esse cortisol aumentado no sistema nervoso central tem repercussões sérias. Imaginem uma vida com sono inadequado, uma produção de cortisol aumentada de forma crônica. O que a gente sugere, Uma das coisas que pode acontecer, veja bem, aqui eles estão medindo comprimento de telômeros. Olha o nome do artigo, telômeros cansados. O que significa? Um sono de má qualidade gera um aumento da produção de cortisol, que é um reflexo do estresse, e isso gera envelhecimento celular. Então, à medida que a qualidade do sono fica pior, a gente tem uma redução do comprimento de telômeros. Aqui eles mediram em que células? Células do sistema imunológico, CD4 e CD8. Então, redução de comprimento de telômeros associado a uma qualidade do sono ruim que gera um aumento da produção de cortisol. Então, não é brincadeira dormir mal, não. Por mais que a gente diga, eu acordei bem, eu consigo levar adiante, para mim tá tudo certo, eu não tenho sono no final, ao longo do dia, não significa que para o seu organismo esteja tudo bem, Outro trabalho, mostrando que a privação de sono também interfere no sentimento, assim, na sintomatologia de ansiedade e depressão. Então, os indivíduos eles foram submetidos a uma privação de sono de alguns dias, de segunda até o final da semana, até sexta-feira. Então,
eles perceberam que os indivíduos que tiveram privação de sono, ou seja, estavam em estresse, tinham sintomas de ansiedade muito mais, né, característicos do que os indivíduos controle, e também os indivíduos que dormiram mal, eles tinham mais sintomas de depressão. Ou seja, muitas vezes, quando o paciente já chega com sintomas de depressão e de ansiedade, ele é logo medicado. E muitas vezes o gatilho, talvez o que esteja trazendo esses sintomas para o paciente é um sono inadequado. Então, é organizar realmente ritmo circadiano, reloginho biológico, qualidade do sono, estimular a produção de melatonina, aumentar a produção de GABA, diminuir a ansiedade, e aí vale tudo, desde técnicas de meditação, alteração na alimentação, óbvio, fitoterápicos, atividade física, enfim, qualquer tratamento que ajude a melhorar a qualidade do sono pode ter um benefício para os sintomas de ansiedade e de depressão. Uma coisa interessante é a associação entre cortisol e depressão. Vejam bem que as pessoas aqui, esse traço preto, são as pessoas que estavam com depressão, né, nesse trabalho. Então, as pessoas que têm depressão produzem cortisol em uma quantidade maior do que indivíduos que têm risco de depressão por histórico ou que nunca tiveram depressão. Então, o que acontece? Os indivíduos com depressão, eles têm uma sensibilidade ao estresse maior, eles são mais reativos ao estresse. E aí, sou deprimido, reajo mais ao estresse, produzo mais cortisol e esse cortisol me deixa ainda mais com sintomas de depressão. Esse é o problema, como se fosse um reloginho biológico. Por isso que a gente tentar regularizar a produção de cortisol tem uma repercussão positiva sobre o sintoma de ansiedade e depressão e também melhorar o sintoma de ansiedade e depressão, o indivíduo, né, melhorar a produção de serotonina, você melhorar esses sintomas também faz com que você produza menos cortisol quando submetido ao estresse. Aqui um trabalho feito em animais, mostrando que, os ratinhos foram submetidos ao estresse, tá? Então aqui o adenocorticotrófico, que é o hormônio que estimula a suprarrenal a produzir cortisol. Então vejam bem, os indivíduos, os ratinhos que não produziam serotonina, os ratinhos com deficiência de serotonina, produziam mais cortisol do que os ratinhos que produziam serotonina em uma quantidade maior. Ou seja, cortisol e serotonina estão intimamente relacionados. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado da aula. Podem compartilhar, podem curtir, podem comentar, que a gente está aqui às ordens, viu? Um beijão, tchau, tchau!